vez de você se render em arrependimento com o seu marido, você resolve naturalmente. E aí a obediência sem coração é pior que a desobediência. Mas hoje o Senhor quer libertar você de um coração duro. Há muitos erros comuns do dia a dia, mas esse erro de Zípora foi determinante para a história dela. A reação dela revelou um coração resistente à aliança e à missão de Deus. O que eu aprendo com isso? Cuidado, que a oposição que você faz ao chamado do seu marido, às vezes não é que você está ouvindo Deus, às vezes é o seu coração que está duro. Cuidado que a submissão forçada pode mostrar um coração que não se quebrantou. Cuidado com palavras de desonra, marido sanguinário, de crítica, porque esse ressentimento destrói a história de um homem. Não adianta, o homem não quer ser elogiado por todo mundo e criticado pela sua esposa. Eu vou te falar como marido, nenhuma pessoa na terra tem mais poder sobre as nossas emoções, sobre a nossa autoestima do que a nossa esposa. Nenhuma. O poder que Deus deu a vocês, mulheres, é tão grande. Seja uma encorajadora. O homem, quase todos os homens, quase 90%, quase 100% dos homens, uma das linguagens de amor dele é palavras de afirmação. Porque o homem nasceu para ser respeitado e admirado, e a mulher para ser cuidada, amada. Por isso que quase todas as mulheres querem tempo de qualidade. Porque ela se sente o quê? Segura. E quase todo homem quer ser o quê? Elogiado, porque ele se sente o quê? Fortalecido para matar um leão por dia. Milhões ouviram a palavra de Moisés e saíram do Egito. Moisés encarou o faraó, o homem mais poderoso da terra, mas não conseguiu se resolver em casa, porque tinha uma mulher com um coração duro. Por isso que lá em Hebreus eu comecei lendo: não permita que o seu coração seja envolvido com perverso coração de incredulidade, que te afasta do Deus vivo. Zípora estava distante de Deus. Zípora poderia se sentir privilegiado. Uau! O homem que eu conheci no deserto, que era um peregrino na terra do meu pai, na verdade não era apenas um enviado do céu para eu me casar. Era Deus me chamando para ser a primeira dama da maior revolução de um povo. Para ser uma mulher ao lado do homem mais corajoso da terra. O homem que era gago diante dos homens, mas quebrantado diante de Deus. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante, mulheres. Mas esse texto nos ensina também a importância de seguir as ordens completamente. Isso mostra que Deus não abre mão de algumas coisas. O que Ele te pediu só vai ser vivido se o seu coração for trabalhado. É por isso que Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. A Bíblia não menciona mais a Zípora após esse evento. Muitos teólogos sugerem que isso mudou a relação dela com Moisés. É interessante porque em Êxodo 18, quando Moisés já estava no deserto com o povo de Israel, Jetro trouxe Zípora e seus filhos até ele. Ou seja, Zípora e os filhos foram enviados de volta para Midian em algum momento. Isso levanta a forte possibilidade de que Moisés e Zípora se separaram pelo menos por um período. O texto não relata se eles voltaram a viver juntos, mas Zípora nunca mais tem um papel relevante na história bíblica. Tanto é que em Números 12:1, diz que Moisés tomou uma esposa cuxita, que gerou críticas de Miriam e Arão, seus irmãos. E os teólogos acreditam que que essa mulher cuxita era uma mulher de uma outra etnia que ele conheceu no meio desse processo, porque ele havia ficado sem a esposa. Meu Deus. Olha o drama de Moisés, tendo que conduzir milhões de pessoas e com uma cadeira vaga da primeira dama. Estão entendendo, gente? O coração duro pode tirar você do propósito. Porque foi isso que lá em Hebreus disse: jamais entrarão no meu descanso aqueles cujo coração for endurecido. Mas eu creio que Deus, quando nos avisa, é porque Ele quer nos quebrantar. E esses são dias que o Espírito Santo está atraindo você a ter um coração leve, a ter um coração transformado, a ter um coração santificado. A mágoa fecha o coração.
falta de compreensão do propósito fecha o coração. Mas quando você se rende em adoração, você começa a ouvir de Deus novamente. Você começa a ter um outro olhar sobre seu marido, seus filhos, sua igreja, seus pastores, a vida. E você passa a ser leve. Você passa a ser companheira. Você passa a ser auxiliadora idônea. Você passa a ser parceira dos sonhos de Deus na terra. Como é bom participar do mover de Deus. Eu nunca orei, Deus, eu quero ser um protagonista do avivamento da minha geração. Eu sempre orei, Deus, eu só não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Se eu precisar ser o cara que vai levar um copo de água, eu quero levar o copo de água para o pastor certo. Se eu precisar ser o cara que vai trazer uma palavra, que seja no lugar certo, que seja no tempo certo. Eu só não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. A posição é do Senhor. Agora imagina, o que Deus estava fazendo na terra naquela época? Estava fazendo algo através de Moisés. E quem era para a pessoa que para mais perceber aquilo? Quem era para desfrutar mais daquilo? A esposa dele. Foi quem ficou de fora. Ela volta com os filhos depois vão sem ela. Depois Jetro aparece com ela. Então, ela também não tocou a vida de outro jeito. Ela ficou amargurada. Ela ficou paralisada. Um coração duro pode fazer você não perceber o que Deus está fazendo. Quando Jesus disse, ele senta e chora e fala, olha, quem dera vocês reconhecessem o tempo da sua visitação. É muito legal aprender dos avivalistas do passado, dos séculos passados. Mas quando eles estavam vendo aquilo, aquelas pessoas não reconheciam. Então, quem Deus está fazendo hoje na nossa geração? Só que a gente está olhando para os defeitos das pessoas. Para os defeitos da nossa esposa, do nosso marido. Não há nenhum homem perfeito na terra. Não há nenhum avivalista que não tenha uns vacilinhos no caminho. Alguma coisa que faltou de liderança, de sabedoria, ou de alguma coisa. Mas bem-aventurado aqueles que não olham segundo a carne, mas olham segundo o Espírito. Certamente Moisés estava falhando com a esposa também, porque ele não conseguiu convencê-la. Mas, infeliz, a Zípora, que conseguiu ver o marido sanguinário, mas não viu o libertador do povo. Como você vê seu marido? Como você vê as autoridades da sua vida? Como você vê aqueles que confrontam você e te tiram da zona de conforto? Como inimigos da sua felicidade ou como voz profética para tirar do conforto? Para te tirar da sua zona de comodidade? Mas a outra esposa, na Bíblia, tão perigosa quanto Zípora, é Mical. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, acho que a Mical é um pouquinho pior, gente. 2 Samuel, capítulo 6, versos 16 a 23. Eu vou ler aqui, mas depois eu contextualizo, igual eu fiz com a Zípora, tá bom? 2 Samuel, capítulo 6, verso 16, está no Antigo Testamento. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Olha o carinho, o cuidado de Davi com a presença. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras. Aí, ó, Davi gastando o dinheiro dele com o povo aí, pastor. Deu para todo mundo, ofertou. Se Mical puxa o extrato dele, eita Jeová, olha lá. Deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Quem gosta de tâmara e passa? É o Dena aqui, o Davi aqui, olha só. Então todos voltaram para casa, todo mundo. Imagina a cena. O Israel inteiro naquele dia, gente, a arca era a coisa mais importante para Israel. Ela ficou fora décadas, porque Saul não se importou com a presença. Saul se importou com a riqueza. Deus tirou Saul, colocou Davi. O primeiro ato do rei Davi foi, vamos trazer de volta a arca. Errou no meio do caminho, não vou pregar sobre isso, vocês sabem da história. Mas no meio do caminho consertou. Quando ele chega no lugar da arca, gente, tá tendo festa, tá tendo rojão. E ele fala, não, esse dia é muito importante. Vamos preparar um bolo, vamos preparar um docinho.
e vamos dar para cada um. Aí todo mundo se pegou o seu kit. Eles chegam em casa e toda a esposa fala, glória a Deus, hein, maridão? Trouxe uma comida especial. Foi o rei Davi que diz. E toda mulher de todo homem fala, glória a Deus pelo rei Davi. Glória a Deus pelo homem que trouxe a arca. Glória a Deus pelo homem que mudou a nossa história. Glória a Deus. Mas chegou a hora de Davi chegar em casa. Ai, papai. Verso 20. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse, como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Ai, papai. Libertas de um coração endurecido. Libertas de um coração como Zípora e um coração como Mical. Davi respondeu a Mical, eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai. Ele ofendeu a família também, mas tudo bem. Que me escolheu em lugar, mexe quem está quieto, o bicho é bruto. Me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou, certamente me considerarão digno de honra. Ai. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Um coração duro te faz estéril, te faz infértil. Sabe o que é algo infértil? Tudo que planta morre. Sabe o que é um solo infértil? Tudo que semeiam se perde. Sabe o que é um solo infértil? Deus te dá um Davi e você vê um vulgar. Deus te dá um sacerdote e você vê um andarilho. Deus te dá um rei e você só enxerga um vagabundo. Não tem nada mais infértil do que um coração duro. Não tem nada mais estéril do que um olhar de cegueira. Como é triste as mulheres que não veem a família que Deus deu, os dons que Deus já deu. Como é triste saber que naquele dia em Israel, toda mulher agradeceu pelo rei Davi, mas a mulher dele o desprezou. Todo mundo comentou, você viu como ele dançava? Esse cara é apaixonado por Deus. Todo mundo viu um adorador apaixonado, mas ela viu um homem sensual, um homem vulgar. Todo mundo viu um homem posicionado em trazer a arca. Ela viu alguém desprezível. Ela não desprezou Davi. Ela desprezou em primeiro lugar Deus. Ela não cultivou um coração que celebrava o que Deus celebra. Ela não cultivou um coração que enxergava o que Deus enxerga. É muito triste. Homens como Moisés e Davi tiveram aplauso das multidões, mas tiveram desprezo das suas esposas. Porque ser esposa é coisa séria. Ser esposa é ver os defeitos e continuar amando. Ser esposa é ver as falhas e continuar servindo. Deus não se incomodava com os erros de Moisés e Davi. E continuava usando eles. Mas elas eram santas demais para aceitar os problemas que eles tinham. A maioria das mulheres se acha melhor que os seus maridos. A maioria das mulheres se acha superior, porque faz mais coisas. Meu marido é um asno mesmo. Joga a toalha molhada, deixa o chinelo virado, faz xixi mais fora do que dentro. Mal acabado nós somos. Mas Deus nos escolheu. Mas Deus falou que o homem é a cabeça da mulher. Eu nem acho que a gente merece isso. Eu acho que Deus só fez isso porque a gente é pior mesmo. Porque só Ele pode mostrar a glória dEle. Por uma mulher que consegue ver Cristo no seu marido. Consegue ver Cristo na sua casa. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Nossa, a gente pastor Dena voltou para a Inglaterra antes da pastora. Ontem,
Ela vai voltar dia 13, estão ajudando a gente com o Mateus, estou tendo esse privilégio. Ontem mesmo, já estava ligando para a pastora, perdido no metrô de Inglaterra. Solange, querida, estou aqui no Heathrow. Ei, presta atenção, a gente precisa de vocês, mas não com o coração endurecido. Não com o coração endurecido. Presta atenção. A promessa é que, olha só, vocês estão comigo, gente? Vamos entender aqui. Mical é filha de quem? Quem é Saul? Um rei que não priorizava a presença. Ela elogiar Davi por trazer a arca, era ela automaticamente mostrar que o pai fracassou. Quantas mulheres não conseguem amar o seu marido porque não tirou a bagagem da sua casa ainda? Você continua procurando o seu pai no seu marido. E você não aceita que a virtude do seu marido expõe o fracasso do seu pai. Você não aceita que o seu marido é mais espiritual que o seu pai. É diferente do seu pai. Às vezes não é melhor, só é diferente. E Mical cresceu vendo que o que era importante? Sabe o que era importante? Formalidades, decoro. Saul era alto, forte, mais bonito que os homens de Israel. Era um rei com cara de rei. Ele jamais ficaria dançando diante da arca, mostrando as partes íntimas. Para Saul, o que era valor? Nobreza, riqueza. Para Davi, pão com ovo, cuidava de ovelha, matava urso, leão, levava marmita para a guerra, pobre. Davi não cresceu no palácio, precisou de Jonatas para aprender a se comportar como rei. Jonatas é irmão de quem? De Mical. Jonatas é um tipo de Cristo, um irmão que ensina os outros a andar com o rei. Jonatas é simples de coração. É filho do mesmo Saul, mas deu uma resposta diferente. Jonatas conseguiu ver. Quem que era o próximo rei, gente? Jonatas. O que ele entendeu? Não é comigo que Deus tem um negócio. Deus tem um negócio com esse camponês. E Mical foi escolhida para casar. Sabe quem arranjou o casamento dos dois? Saul. E aí ela casa com Davi. E Davi tem na casa dele a filha do homem que Deus depôs para colocar ele. Ela nunca resolveu o coração. Ela queria ser o quê? A continuidade da estirpe do pai. Meu pai jamais dançaria na arca. Só que tem um problema. Qual que é a promessa sobre Davi? Gente, vamos falar de Cristo aqui. Que o trono de Davi não teria fim e que Jesus seria o quê? Filho de Davi, não é só raiz de Davi. Filho de Davi. Como que o Bartimeu chama ele? Filho de... Meu Deus. Mas pela linhagem de quem? Vai ver a genealogia de Jesus. Mical não teve filhos. Mical era para estar na genealogia de Jesus. Mical era para ter gerado alguém, que gerou alguém que ia chegar em Jesus. Porque ela é o quê? Casada com quem? Com Davi. Não foi do ventre dele. Sabe de qual ventre que saiu Salomão? Batseba. Pode parecer uma heresia, mas está na Bíblia. Deus teve que permitir um relacionamento tudo errado com Batseba para trazer Salomão, para continuar a linhagem. O próximo rei não saiu da barriga de Mical. O próximo rei saiu da barriga de Batseba. Deus precisou encontrar uma outra mulher pecadora para poder gerar e encontrar Cristo na linhagem. Deus não tem vergonha de colocar Batseba na linhagem de Jesus, mas Deus não permitiu. Mical, ela ficou estéril. E ser estéril, casada com o rei, é não ter o seu sangue na continuidade da linhagem. Ai. Ai, pai, para. Ei, presta atenção. Ei, presta atenção. É muito forte. É muito forte isso. Um coração duro te tira do propósito. Que papelão, hein, Davi? Dançando para as servas ver. Ela conseguiu ver as servas olhando,
mas não conseguiu ver Deus sorrindo no céu. Quem estava sorrindo naquele dia? Deus. Quem estava feliz? Deus. Mas ela só conseguiu ver um marido vulgar. Não foi Davi que disse que ela seria amaldiçoada e não teria filhos. Foi só um fato. Porque a amargura fecha o ventre. Porque o coração endurecido fecha o seu útero espiritual e natural também. Que a gente sabe. Nem toda infertilidade é fruto de coração duro. Nós estamos no mundo caído, cheio de doenças. Não carrega esse peso. Nem todo coração endurecido, nem todo ventre infértil é um coração duro. Mas todo coração duro gera um ventre infértil. Vocês estão entendendo? E como não cair no erro que Mical caiu? Vamos ficar de pé onde a gente está? Vamos chamar os irmãos do louvor aqui já? Vamos ficando de pé onde a gente está? Mical não aprendeu a celebrar a alegria dos outros. Ela não conseguiu se alegrar com o próximo, com o povo. Ela não amava o povo. Ela não amou a Deus. Ela conseguiu num dia só mostrar que não tinha preço pela presença, pelo marido e pelas pessoas. Porque um coração endurecido está voltado para si mesmo. Um coração endurecido, ele está voltado para si mesmo. É a sua agenda, é a sua maquiagem, é a sua viagem, é a sua vida, é a sua casinha, é o seu enxoval, é o seu cabelo, é o seu sapato, é você, você e você. Um coração endurecido te joga para dentro de si mesmo e o seu umbigo vira a sua vida. Você começa a viver em torno de si mesmo. Às vezes até dos seus filhos você coloca dentro disso, mas não mais que isso. Deus queria naquele dia, certamente, Deus queria que Mical não apenas olhasse pela janela. A janela aponta para um lugar de divisão. A janela aponta para um lugar dividido. Eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou. Ela estava na janela. Ela estava como uma espectadora, semelhante a Zípora, que não participou do que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo na terra mais importante naquele dia? Estava fazendo através do marido dela, Davi. Davi, ele é o rei segundo o coração de Deus. Ele consegue passar nos crivos de aprovação de Deus por um coração correto, mas a esposa não conseguiu ver o coração dele. Quando eu estou com o coração endurecido, eu não consigo ver o coração dos outros. Se você tem tido uma luta, porque você julga todo mundo, você se fecha para todo mundo, talvez seja um trauma, uma marca. Eu não quero te julgar, eu quero com muito amor e carinho dizer: permita que nesse dia de libertação, o Filho verdadeiramente te faça livre. Livre de muitas coisas, mas primeiro, de um coração duro. Livre de um coração pesado. Livre de um coração amargurado. Cuida do seu coração. Se você encontra aí dentro frustrações, amargura, traga-as diante de Deus hoje, antes que ela se torne uma barreira espiritual, antes que isso te paralise de perceber a presença. Valorize a adoração. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te contar um negócio. Se você é daqueles que se incomoda com gente extravagante na presença, tem um problema com o seu coração. Se você é daqueles que se incomoda com quem fala aleluia mais alto, tem um problema no seu coração. Se você tem um problema com quem posta, está vivendo com a família, vivendo, você tem uma inveja no seu coração. Essas coisas são marcas terríveis no coração. Você não consegue desfrutar do que Deus deu para os outros. Porque você ainda não se satisfez com a sua identidade, com o amor do Pai sobre você. Tem muita coisa linda que Deus tem só para você. Mas para isso tem que ter um coração que foi quebrantado, que foi amolecido. Evite comparações. Qual legado você quer deixar?
Mical teve a chance de ser a rainha mãe de Israel, mas ficou marcada como a mulher que desprezou a adoração e se tornou estéril. Deus deseja, certamente, derramar algo novo sobre a sua vida. Deus deseja, certamente, fazer algo, mas eu não conheço outro método com relação ao nosso coração. Só tem um jeito de Deus limpar o nosso coração, quando a gente se rende a Ele e reconhece: Senhor, eu posso estar, não sou uma Mical ainda, Senhor, não sou uma Zípora ainda, mas eu estou uma Zípora em treinamento, uma Mical no estágio. Quero te contar algo: todo ser humano caído ele está nesse caminho. Paulo fala do curso desse mundo, mundo tenebroso. Todo mundo, se não tiver uma intervenção divina, só vai ficar mais duro, mais insensível, mais vaidoso. Não é à toa que grandes homens de Deus, a gente estava conversando no carro de alguns, infelizmente, viveram grandes coisas, caíram, ou dinheiro, ou sexo, ou poder, ou abuso espiritual, a truculência, porque todos nós temos um coração, além de fértil para Deus, mas também uma alma fértil para o pecado. Só tem um caminho para nós: reconhecer. Nenhuma mulher aqui é melhor que Zípora e Mical. Nenhuma é. Mas todas aqui podem não seguir o caminho delas. Você não vai sempre acertar, mas você pode não ter um coração duro. Você pode errar muita coisa, mas qual que é a prova que não é um coração duro? É que você sempre se arrepende. Santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que sempre se limpa. Santo é aquele que sempre está no altar dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor. Então, se você precisa da ajuda do Senhor, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Você reconhece: Senhor, eu não quero ser livre do meu coração duro, às vezes endurece. Eu quero ser livre, Senhor, de uma inclinação a desprezar meu filho, meu marido, meu pastor, as autoridades. Senhor, me livra de ter um coração de sentir-se superior e ser movido em arrogância. Senhor, me livra de comparar, competir. Me livra de me incomodar com adoradoras apaixonadas como Davi. Me livra de me incomodar, Senhor, com gente extravagante, porque a entrega completa denuncia a entrega parcial. É por isso que os discípulos não aceitaram aquela oferta da mulher pecadora com 1 ano de trabalho. Pareceu muito, por quê? Porque quando alguém entrega tudo, mostra quem não entregou nada. E talvez você está aqui hoje se incomodando com entregas completas de outras pessoas. Isso mostra um coração que não quer se render. Mas hoje o Senhor quer fazer algo no seu coração. Hoje o Espírito Santo quer soprar algo sobre a sua vida. Hoje Ele quer te abraçar como um pai, dizendo: filha, você não precisa seguir o caminho de um coração endurecido. Filha amada, você não precisa cair num coração perverso de incredulidade. Filha amada, eu quero que você entre no meu descanso. Filha amada, eu quero que você mergulhe no meu abraço. Filha amada, eu quero te limpar desse peso que você carrega. Ah, filha amada, eu quero hoje tocar os seus olhos, seus ouvidos, seu coração, seus lábios. Eu quero que dos seus lábios saiam palavras de vida na sua casa. Você é a mulher que edifica o lar. Você é a videira frutífera no